Olá pessoal, bem-vindos ao site www.regularizaçãosanitaria.com.br. Vamos dar continuidade à videoaula sobre o controle de qualidade na indústria alimentícia. Vimos na primeira parte que controle de qualidade não é coisa simples de se implantar em indústria de alimento, não. Que realmente envolve um conjunto amplo de requisitos e envolve pessoas, equipamentos, recursos financeiros que demandam cuidados específicos para a garantia do alimento seguro. Nessa segunda parte, vamos dar continuidade ao estudo da RDC 275 de 2002, publicada pela Anvisa, que trata das boas práticas de fabricação de alimentos aplicada a toda e qualquer indústria de alimentos. Na primeira videoaula, vimos que a RDC 275 estabelece como obrigatório 8 procedimentos operacionais padronizados mínimos. Vamos relembrar quais são eles. Trata da higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios, controle da potabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo de resíduos, manutenção preventiva e calibração dos equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, programa de recolhimento de alimentos. Então, nessa videoaula, vamos falar um pouco de cada um desses procedimentos e verificar ainda outros requisitos necessários para a garantia de um bom processo de fabricação. Os POPs mínimos obrigatórios previstos pela RDC 275, quando a gente passa pelo corpo de texto da norma, devemos ficar atento a algumas colocações que ela nos impõe. Ela diz que os procedimentos operacionais padronizados têm que ser aprovados pela gerência, pela chefia e até mesmo pelos próprios funcionários, porque são eles, na maioria das vezes, que vão executar esses procedimentos. Então, eles também têm que entender o que está escrito nesse documento e aprovar no sentido de saber, de fato, cada passo da operação ali descrita. Os procedimentos têm que estar assinados pelo responsável técnico, responsável legal e pelo executor da atividade. Devem ser datados, devem expressar o que acontece com aquele procedimento, quem vai realizar aquele procedimento, quando vai ser realizado, como vai ser realizado e com o que vai ser realizado. São 5 perguntas básicas que esse documento tem que responder. E na aula passada, nós disponibilizamos um modelinho de POP para que as empresas possam se basar na construção de os seus. Não copiar os documentos, porque para cada indústria a realidade é diferente, mas o conteúdo em si são os mesmos, ou seja, as perguntas que há de se responder são as mesmas. Os procedimentos operacionais padronizados devem ser acessíveis por toda a equipe. Podem ter outra nomenclatura? Sim, algumas indústrias o chamam de instruções técnicas. Desde que ele atenda ao proposto, não há nenhum problema ele receber outra nomenclatura. A implementação desse procedimento ele tem que ser monitorada, porque tem que saber se de fato aquele procedimento atendeu ao que foi prescrito e se ele está sendo executado conforme o proposto. Deve haver registros periódicos para documentar a execução e o monitoramento dos procedimentos operacionais padronizados e revisões sempre que necessárias. As revisões elas são necessárias sim. Muitas das vezes muda-se o processo produtivo e os POPs continuam os mesmos. As indústrias adquirem equipamentos novos e os POPs continuam os mesmos. Isso mostra uma falta de cuidado com a empresa, com os registros que a empresa deve ter para dominar tudo que está sendo realizado na empresa. Então, fiquem atentos aos procedimentos operacionais padronizados. Eles não são meras formalidades documentais, eles têm que ser colocados em prática. O programa de boas práticas de fabricação, quando a gente fala que o controle de qualidade é um conjunto amplo de requisitos, porque a gente sabe que para ter qualidade a gente vai ter que ter boas práticas de fabricação também. E quando eu trato sobre boas práticas de fabricação, eu vou ter que entender e conhecer um pouco sobre as condições ambientais das instalações, o saneamento que existe na indústria,
os equipamentos e utensílios, os recursos humanos e o controle de saúde desses recursos humanos, porque sabemos que o manipulador de alimento é um dos principais focos de transmissão de micro-organismos patogênicos para o alimento, que podem, com isso, desencadear doenças veiculadas pelo alimento, e isso a gente sabe que nenhuma indústria quer. Controle de qualidade ou garantia da qualidade, a boas práticas de fabricação, envolve isso, é um dos itens. Tecnologia utilizada no processo produtivo, há algumas indústrias que o processo produtivo ainda é manual, outros são mecanizados. O homem só determina operações para a máquina, dá comandos e a máquina realiza. Mas, muitas das vezes, sobretudo em pequenas indústrias, a mão de obra humana ainda é extremamente necessária nas etapas de produção. Saber um pouco sobre higienização, armazenamento e controle de pragas, e também sobre o transporte, comercialização e informações ao consumidor. Então, quando a gente vê sobre boas práticas, ela envolve todos esses conjuntos de requisitos para garantia de que a gente busca o alimento seguro, que ele não seja um causador de dano para a saúde da coletividade. Se a gente tem que ter conhecimento sobre um conjunto de requisitos dentro da indústria, vamos falar um pouco das identificações e instalações. Os tópicos da apresentação, eles vão ser condizentes com o que está prescrito, escrito, determinado, justificado na RDC 275. Então, a gente vai dar uma passada na resolução 275, seguindo seus itens. O item 1 trata de edificação e instalações. Então, eu preciso saber onde que a empresa se localiza, na área urbana, na área rural. Isso interfere para que um produto seja feito com os termos de qualidade requisitados de segurança alimentar? Sim. Na zona urbana, eu tenho ligação de esgoto, ligação de água tratada. Na zona rural, eu já não tenho. Na zona rural, eu não tenho um local adequado para dispor resíduo, ou tenho? Vai depender do porte da indústria. Então, são questões que o responsável técnico e os demais profissionais da área de saúde, aliás, da área de estabelecimentos de saúde, que é onde encaixam as indústrias de alimento, conforme determinado na Lei 13.317 de 1999, que traz o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, a indústria de alimento, ele é um estabelecimento de interesse de saúde que deve ser cuidado. É necessário saber se a indústria também tem projeto arquitetônico aprovado pela Vigilância Sanitária, porque a garantia de aprovação de projeto arquitetônico permite uma avaliação prévia do fluxo de produção, da dimensão das áreas em relação ao volume que vai ser produzido, da definição de locais adequados para abrigo temporário de resíduos, de ambientes de apoio como depósito de material de limpeza, sanitários, tanto de público quanto de funcionários. Então, a aprovação prévia de projeto arquitetônico junto aos órgãos de fiscalização sanitária garante um investimento adequado, uma vez que no papel é muito fácil a gente realizar mudanças. Então, o projeto arquitetônico ele ajuda isso. Diferentemente das indústrias que às vezes começam no contrafluxo da regularização, ou seja, constroem e depois buscam a regularidade. E muitas das vezes ela vai ter que fazer alteração na sua área física. Então ela deixou de investir na área física e passou a ter um gasto, uma vez que ela não ouviu os órgãos de fiscalização sanitária previamente à construção. Também, a depender da atividade da indústria, ela vai precisar de licenças ambientais. Como exemplo, uma torrefação de café, ela pode ser instalada em determinados pontos da cidade. Mas à medida que ocorre a torrefação, a torra do café, são eliminados foligens, fumaça para o ambiente. Uma vez que o meio ambiente vai receber o impacto dessa fumaça, ela tem que estar licenciada pelos órgãos ambientais. Aquela chaminé de escoamento da fumaça, ela vai ter que ter um filtro. Então, quem define essas questões são os órgãos do meio ambiente. Seja a SEMAD, Secretaria de Desenvolvimento do Meio Ambiente, seja uma outorga de água através do Instituto de Gestão das Águas. E também devemos pensar que indústrias de alimento acomodam pessoas,
tem mais vizinhança no entorno dessa indústria, sobretudo quando é instalada na zona urbana. Então, é necessário que tenha, sim, um projeto de prevenção e combate a incêndio. Então, o Corpo de Bombeiro também deve ser comunicado sobre a instalação de alguma indústria. Você pensa que você não pode perder produto com incêndio, mas também a gente pensa na saúde do trabalhador ali, para que ele não sofra nenhuma queimadura, se porventura a empresa venha a sofrer um dano causado por incêndios. Então, são órgãos que a gente deve consultar. Ainda dentro do item edificações e instalações, temos que cuidar da área externa da indústria. Temos que verificar se não há focos de insalubridades, se não há objetos em desusos, focos de poeira, acúmulo de lixo, inclusive nos terrenos vizinhos. E porque o que acontece? Se eu não cuido da parte externa da minha indústria, eu vou ter abrigo de vetores. E isso eu não quero, porque vetor de contaminação, a mosca, o roedor, até os gatos e cães que buscam abrigo nesses ambientes, eles vão veicular micro-organismos. E os micro-organismos podem ser, inclusive, transferidos para o alimento até pelo ar. Então, quanto mais higienizado os arredores e a área externa da indústria, mais controle sanitário eu tenho no meu processo. As vias de acesso à indústria, elas devem ter superfície dura ou pavimentada, adequada ao trânsito de veículos sobre rodas. O desnível do piso, ele tem que garantir um escoamento adequado de água e tem que se manter limpo essas vias de acesso. A gente pede que o acesso à indústria não seja comum a outros usos, por exemplo, habitação, porque o fluxo de pessoas aumenta naquela indústria, quando o acesso é igual, e também perde o sentido. A indústria, eu vou ter um ambiente de trabalho, a residência, eu vou ter um ambiente de moradia. Apesar que há hoje, em discussão pela Anvisa, através da RDC 49, algumas atividades que vão ser classificadas como de baixo risco e provavelmente elas podem ser exercidas em residências. Isso para o microempreendedor individual. Mas vamos aguardar aí as próximas publicações da Anvisa, porque a residência também é o asilo inviolável do cidadão. Nós temos que ter um certo cuidado em adentrar nesse local. Vamos aguardar para ver o que a Anvisa disponibiliza como norma complementar à RDC 49 para essa finalidade. Agora, a área interna também da indústria, ela não deve servir para abrigar material em desuso ou material estranho ao ambiente. Por quê? Às vezes um equipamento estraga, a pessoa tem a mania de falar assim, aquele canto está disponível, vou colocar aquele equipamento ali e vou tirar ele amanhã. Só que passa o amanhã, passa o depois de amanhã, passa o Natal, passa o Ano Novo, passa o Páscoa, o equipamento está lá. E ele está servindo para quê? Para acumular resíduo. Então ele vira um foco de insalubridade na área interna do estabelecimento. Então, o equipamento está estragado, você vai mandá-lo para manutenção, ou se não quiser mandar para manutenção, vai substituir, descarte. Não deixe que ele se torne um foco de insalubridade dentro do seu ambiente. Uma questão muito discutida também é que seja garantido questões de acessibilidade para a indústria. Você pode ter um funcionário cadeirante, você pode receber um visitante cadeirante, então você tem que adequar a sua área externa. E jamais se esqueça que podemos ter a mobilidade reduzida temporariamente, porque às vezes um acidente, uma cirurgia, e nós vamos precisar, às vezes, acessar aquele ambiente e não vamos ter a condição adequada. Então, consulte a NBR 9050 para se informar um pouco mais sobre os quesitos de acessibilidade. O piso tem que ser de material fácil e que proporcione apropriada higienização, tem que ser resistente, um declive adequado para o escoamento de água, tem que ser de material impermeável, porque a gente não quer que ele seja um acúmulo de sujidades. Durante o funcionamento da indústria, vão ter várias pessoas passando sobre esse piso, transitando sobre esse piso, vão ter equipamentos que vão ser apoiados. Então é necessário revisar periodicamente os ambientes, verificar se os pisos estão livres de trincas, rachaduras, para que a manutenção seja dada de forma adequada a fim de que aquela rachadura, aquele trinco não dificulte os processos de limpeza.
Os ambientes têm que ter ralos sifonados, grelhas com proteção contra a entrada de vetores e pragas. Assim que terminou o processo de higienização, o auxiliar de limpeza vai lá e vai fechar o ralo. Ele já fechou uma das portas de entrada para os vetores na área interna. Então, todo ralo de escoamento de água deve possuir grelha e tampa escamoteável para fechamento que impeça a entrada de vetores, ou outro sistema seguro. Tetos, paredes e divisórias também tem que ter acabamento liso, de cor clara, de fácil higienização, livre de trincas, rachaduras. Quando são galpões muito extensos, geralmente eles colocam folhas metálicas ou de isopainéis, né? As telhas de sanduíche hoje. Então tem que verificar se entre a parede e o teto não há frestas, porque se houver frestas no encontro da parede e o teto, vocês vão estudar uma maneira de fechar as frestas, uma vez que essas podem ser utilizadas para acesso de vetores, de contaminação e de pragas. Em relação a alguns exemplos negativos que podemos dar, em relação às paredes sem manutenção, onde foi feito o desprendimento de revestimento, expondo ainda o reboco, a lâmpada aí que a gente vê que não tem uma boa localização no teto em relação à manutenção também. Isso a gente vê que é uma padaria. Essa foto foi cedida por um colega e a gente vê que o pão que foi assado nessa padaria, nessa pequena indústria, que também vendia para terceiros, está muito próximo ao teto ainda. Um teto que está mofado. Na outra foto, a gente pode ver aí do lado que até tem um extintor de incêndio, que está localizado de uma forma não muito adequada. Próximo do fogão, aí tem uma panela e a gente vê outro ponto de mofo nesse ambiente que realmente a manutenção deixa a desejar. E se eu tenho mofo no ambiente, fungos, eu sei que ali está sendo um local de acúmulo de gases e o ambiente está úmido, então eu tenho que pensar ainda na minha ventilação. A gente vai falar um pouco nos próximos slides sobre isso. Aqui é outro exemplo que a pessoa até tentou colocar uma proteção no teto para impedir a entrada de pragas, fez uma tela com material com madeira, só que isso também não é adequado. O teto tem que ser lavável, de cor clara. É difícil a manutenção dessa telinha como forro. Ainda mais ela pode acumular sujidades ali para o ambiente. Ela não é vedante, ela pode deixar passar alguma sujidade para o alimento que vai ser manipulado. Ali no outro exemplo, a gente também tem um teto que foram feitos com telhas, tipo aquelas telhas de fibrocimento, e a gente pode ver que também tem frestas e inclusive a exaustão eólica que eles tentaram colocar não tem tela de proteção, então ali é um local de acesso de vetores e pragas. Sobre a iluminação e algumas questões nós vamos falar nos próximos slides. Então esses são exemplos negativos que a gente não pode deixar que uma indústria se transforme num ambiente sem condição sanitária de manipulação de alimentos como esse. Portas e janelas. As portas e janelas devem ter superfície lisa, ajustadas aos batentes, sem falha de revestimento. As portas externas, sobretudo aquelas que também estão localizadas nas áreas de produção, têm que ter fechamento automático. É o fechamento automático que vai garantir que a partir do momento que houve trânsito de pessoas naquele local, a porta vai permanecer fechada. Porque, infelizmente, até que as pessoas entendam que aquele local deve permanecer com a porta fechada, até lá muitas pragas já entraram, porque a pessoa sai e deixa a porta aberta. Então, o fechamento automático, seja aquele através de mola ou outro sistema, ajuda a manter esse ambiente protegido do acesso de vetores e pragas. Todas as portas que às vezes o local não tem uma ventilação adequada e a porta é voltada para a área externa, ela pode ser dotada de uma contraporta de tela. Essa contraporta de tela, ela permite a melhora da ventilação no ambiente e facilita também a circulação do ar. Mas também essa porta de tela, que vai estar localizada anexa à porta que realmente permite a vedação do local, ela também tem que ter um fechamento automático, porque senão a pessoa também vai passar e vai deixar essa porta aberta. A janela das áreas de produção, onde se estoca alimentos, elas têm que ter proteção através de telas milimetradas contra a entrada de vetores.
E essas proteções, a gente sugere sempre a estrutura do entorno onde são montadas a tela, que seja de material passível de lavagem e que essas portas e telas de janelas não sejam de fixação definitiva, permanente, ou seja, no sentido permanente no sentido que não é removível. Ela tem que ser removível, ou seja, a pessoa vai tirar ela periodicamente, vai fazer a higienização e vai voltar essa tela para o lugar. As escadas, elevadores de serviço e monta-carga, porque em alguns locais é necessário esses tipos de acessos, né? E de formas de transporte de mercadorias, eles também têm que ser construídos de forma a não serem um foco de contaminação para o ambiente e devem ser mantidos conservados, sobretudo escadas com guarda-corpos para evitar acidentes de trabalho. Em relação às escadas, fiquem bem atentos onde elas são localizadas. Jamais instale uma bancada de manipulação de alimentos embaixo de uma escada onde tem fluxo de pessoas. Porque enquanto está ocorrendo a manipulação de alimentos e há o acesso de pessoas nessa escada, pode se desprender sujidades dos sapatos, da própria escada e contaminar aquele alimento. Então fiquem atentos à localização dessas escadas, monta-cargas e elevadores de serviço. Os sanitários, eles têm que ser independentes para cada sexo e identificados. Isso são normas, inclusive, do Ministério do Trabalho e Emprego. Tem que ser exclusivos para manipuladores de alimento, porque os manipuladores de alimentos que estão em contato direto com o alimento. Então, se uma pessoa de fora vem e faz uso do sanitário do manipulador, ela pode estar trazendo algum tipo de contaminação para aquele ambiente e daquele ambiente passar para o manipulador que não teve uma conduta inadequada, às vezes, de lavagem de mão, e vai contaminar o alimento com alguma bactéria patogênica. Para visitantes, para pessoal da área administrativa, deve haver um ambiente de apoio diferenciados. Se os sanitários forem distantes da área de proteção, para facilitar o acesso do trabalhador, sobretudo em dias chuvosos, deve haver passagens cobertas. Esses sanitários, eles têm que ser dotados de bacia sanitária em número suficiente para cada trabalhador da indústria, dotados de assento e tampa. Toda vez que o manipulador for usar o sanitário, ele tem que abaixar a tampa para depois acionar a descarga, para evitar a dispersão de aerossóis para o ambiente. Então, isso são regras de boas práticas que o responsável técnico tem que educar os trabalhadores através de treinamentos. Então, isso é uma questão que deve ser verificada. E o assento e tampa se justifica por esse motivo. As torneiras também são indicadas aquelas com acionamento automático, para evitar que a pessoa terminou de lavar a mão está limpa, ela vai e fecha a torneira. Se no caso não for uma torneira de fechamento automático, ela vai terminar de lavar a mão com sabão antisséptico, ela vai secar a mão e com papel toalha ela vai fechar a torneira. Isso evita a recontaminação da mão do trabalhador. Os sanitários jamais devem ter comunicação direta com as áreas de produção de alimentos e nem terem janelas voltadas para essa área, para evitar, assim, a dispersão de micro-organismos para os ambientes da área de produção. As portas também do sanitário devem ter fechamento automático. É um local onde tem matéria orgânica e praga sempre busca matéria orgânica. Por isso que a gente pede também, dentro da indústria de alimento, que todas as lixeiras sejam com tampa acionadas sem contato manual, evitando também a exposição desse material biológico para o ambiente. Acessórios para lavagem e secagem das mãos. Tem que ter dispensador de papel toalha, dispensador de sabão líquido, e esse sabão líquido tem que ser antisséptico. E evitem colocar sabões com cheiro, porque o cheiro ele impregna na mão do manipulador e esse cheiro pode ser conduzido para o alimento. Então são várias questões para serem observadas, olha só, dentro de um banheiro. E lembre-se ainda que nada de colocar papel reciclado para secagem de mãos. Se eu preciso de uma mão limpa, o papel reciclado não garante isso. Então eu tenho que colocar papel de primeiro uso. Eu não estou tendo gasto, eu estou tendo investimento na qualidade sanitária do alimento. E não é tirar isso num papel reciclado, né? É você garantir ainda mais a qualidade sanitária ali do seu processo. Em relação à iluminação e instalação elétrica, nós até podemos ver nas outras fotos, nos slides passados,
que a iluminação, as lâmpadas nem tinham proteção contra quebras e explosões acidentais, porque isso existe. E pensa, uma lâmpada sem proteção dentro de um depósito de alimentos, se ela porventura estourar e cair os farelos ali, né, os pedacinhos de vidro sobre os alimentos, você perdeu todo o seu estoque, porque é tão pequeno às vezes o fragmento, e mesmo os fragmentos grandes, que não tem como você confiar, você não vai querer levar um perigo físico, sobretudo cortante, para um produto final. Então você perde o seu material. Por isso que é importante em todas as áreas de produção e estoque de alimento ter luminárias com proteção. As nossas instalações elétricas devem ser embutidas, identificadas em relação à voltagem, sobretudo para funcionários que entraram na indústria há pouco tempo e não conhecem ainda a voltagem de cada tomada. Então, quando já está identificado com 110 e 220, você tem o menor risco de perder o seu equipamento em função de uma voltagem inadequada. E quando essa tubulação ela não há possibilidade de ser embutida na parede, ela vai ter que ser embutida em tubulações e ficarem nessas tubulações na parte externa. E essas tubulações na parte externa, elas têm que ser higienizadas, elas não podem ser focos de poeira. E muitas questões em relação à instalação elétrica, quem vai poder orientar melhor é o Corpo de Bombeiros. Assim, quando você solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros, ele vai te solicitar algumas adequações para liberar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que comprova a segurança do ambiente para uso de pessoas e manipulação de alimentos. Em relação à ventilação e climatização, você deve ter um ambiente capaz de garantir o conforto térmico para uso dos trabalhadores, que permita que a circulação do ar, que tenha aberturas capazes de proporcionar a circulação do ar, ambiente livre de fumaça, de pós e condensação de vapores. Nessa questão, a gente abre um parêntese para o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, as indústrias, aquelas também de maior porte, elas vão contratar empresas específicas para fazer algumas avaliações das atividades de trabalho. Aí elas vão avaliar iluminação, temperatura do ambiente, uma série de fatores para verificar se tem condições ou não para agrupar pessoas naquele local. Quando eu tenho várias condensações de vapores, seja por um processo de fritura ou cozimento, eu vou ter que ter nesse ambiente exaustores para puxar essa fumaça para a área externa e coifas também, que sejam capazes de sugar essa fumaça e, com isso, impedindo que ela se acumule no ambiente e proporcione a criação, por exemplo, de bolores das paredes, de fungos. E toda vez que tiver um equipamento de climatização no ambiente, a gente tem que avaliar os filtros desses equipamentos de climatização, fazer a higienização dos filtros e, a depender do porte da empresa, a gente vai ter que ter um sistema específico para controlar o sistema de climatização. Então, a exaustão ela deve ser suficiente para puxar todos os vapores do processo produtivo. Nas fotos, a gente avalia aí um ambiente onde a fumaça do processo de cozimento, ela tem até uma coifa ali em cima, mas a gente pode observar aí na foto que ela não é suficiente para sugar toda aquela fumaça do ambiente. Então, com isso, com certeza, o teto do ambiente ele vai acumular umidade, vai desenvolver fungo. Da outra foto, a gente tem um exaustor aí, e aí a gente consegue realmente perceber que no processo de cozimento, de fritura dos alimentos, é eliminado gordura para o ambiente. Ele está impregnado aí de gordura, a gente pode ver, e isso denota também uma deficiência no processo de higienização do ambiente, porque deveria ser uma higienização mais assídua. E todos esses vãos de acesso para o ambiente, eles devem ser telados, tá? Como eu já falei, evitar o acesso de pragas. Então também são exemplos de locais que não têm uma conduta adequada em relação à ventilação e climatização. Um item da RDC 275, que ainda dentro das edificações e instalações, aí ele traz a necessidade de higienização das instalações. Para isso ele tem que ter um profissional capacitado para realizar a higienização de forma correta, ele tem que ter uma frequência de higienização adequada,
registrar essa higienização e às vezes quando usa algum tipo de substância que seja ácida ou alcalina, depois do processo de higienização, é necessário realizar alguns controles para verificar se não foram deixados resíduos do produto, né, no equipamento, se o processo de enxágue foi realmente adequado. Então são controles necessários e isso deve ser registrado. Deve-se avaliar os produtos utilizados, jamais utilizar produto clandestino, daquele senhor que passa na porta da indústria vendendo saneante, o dono sanitário. Tem que ser produtos registrados na Anvisa, devem ser seguidos os tempos de diluições especificados pelos fabricantes. Verifiquem a ficha de informação de segurança do produto para saber a toxicidade daquele produto e as medidas de prevenção. As embalagens devem ser descartadas de forma correta e serem utilizados os EPIs necessários no processo de diluição e aplicação do produto na indústria. Os produtos de limpeza devem estar em local adequado. Para isso, a gente volta na necessidade de ter uma área física adequada, né, no projeto aprovado. A gente chama essa área de depósito de material de limpeza. É onde vai ter um tanque, uma torneira, acessórios para lavagem de mão, uma prateleira para a guarda dos produtos químicos. Então, é lá que os produtos químicos devem ficar. E, sobretudo, no ato de uso do produto, vocês têm que pensar também na segurança ocupacional do trabalhador, para que essa atividade ela tenha a finalidade que se destina, ou seja, higienizar o ambiente e não intoxicar o trabalhador. Aí voltamos a lembrar, avalie a ficha de informação e segurança do produto, que a gente trata de FISPIC, avalie os EPIs que são definidos, o tempo de diluição e tudo mais que ela traz de informação sobre o produto. Aí a gente tem também na foto um exemplo no ambiente que ele está totalmente subdimensionado em relação ao quantitativo de produtos que está armazenado no local. E se eu não tenho um ambiente com fluxo adequado, com locais adequados para a guarda dos produtos, eu tenho uma possibilidade da higienização não ser feita de forma correta, e uma possibilidade grande. Porque quanto mais organizado o ambiente, mais fácil de higienizar é. Em relação a lavatórios de mãos, é necessário prever lavatórios de mãos na área de produção. E esses lavatórios têm que ser dotados de água corrente, preferencialmente de torneiras acionadas sem contato manual, localizados em posição adequada em relação ao fluxo de produção. Tem que ter acessórios próximos a esse lavatório para lavagem e secagem das mãos e coletores para descarte do papel toalha. Esses coletores revestidos de sacos plásticos e dotados de tampa, com acionamento sem contato manual. E lembrando, mais uma vez, não é permitido o uso de papel reciclado, e sim papel para secagem das mãos de primeiro uso. Ele não pode ser um foco de contaminação das mãos. Senão o procedimento de higienização das mãos não atende ao que foi preconizado, ou seja, as mãos não vão ficar higienizadas, limpas o suficiente para manipulação de alimentos. Em relação ao controle integrado de vetores e pragas urbanas, que também é um dos POPs que a RDC 275 traz como obrigatório, nós temos que pensar em garantir um ambiente livre de pragas e vetores. Então, para isso, a gente tem que fazer vistorias específicas na indústria para verificar vestígios de praga, se tem formiga, se tem fezes de alguns animais em algum ponto da indústria, porque se eu tenho vestígio do animal, com certeza ele entrou no ambiente. Eu não posso ter ninhos de passarinho em volta da indústria, porque ali ele também está trazendo vetores de contaminação para a proximidade do ambiente. Tem que serem adotadas medidas preventivas e corretivas de forma a impedir a atração desses vetores e pragas e jamais garantir o seu acesso e a proliferação na indústria. Então a gente pensa o que é a questão de medida preventiva. É a tela na janela, é manter a porta fechada, é pedir que um funcionário não se alimente num local diferente daquele local que foi definido, por exemplo, a copa, que os restos de alimentos sejam acondicionados de forma correta em lixeiras, depois retirados periodicamente da empresa. E o combate químico dentro da indústria é o último recurso. Ele não pode ser utilizado
como uma medida rotineira de prevenção. Porque se eu tenho combate químico periodicamente, é porque toda medida preventiva falhou. Então, o combate químico é o último recurso. A pessoa chegar a fazer um combate químico dentro da indústria, isso envolve muitos riscos. Riscos de contaminação do ambiente, contaminação dos trabalhadores. Por mais cuidados que a empresa tenha, a gente deve evitar esse tipo de combate químico e priorizar as medidas preventivas e corretivas. A gente só vai solicitar o combate químico quando realmente todas as medidas preventivas falharem, ok? Beleza? Realizar o monitoramento do ambiente antes de decidir pelo controle químico, é como eu já falei. Avalie o ambiente, verifique vestígios de praga para depois contratar o combate químico. Se for contratar um combate químico de uma empresa específica, essa empresa deverá possuir alvará sanitário também, empresa de controle de vetores e pragas, porque isso garante que ela foi inspecionada, que ela tem profissionais e condições adequadas para a aplicação daquele inseticida naquele ambiente de trabalho. Deve haver frequência para inspecionar os ambientes, né, e verificar quais pragas estão sendo identificadas por cada ambiente, assim você consegue buscar mais os focos ali de proliferação. Então, em cada ambiente da indústria, verifique quais pragas são mais reincidentes. E o procedimento operacional padronizado, ele vai ter que envolver essas questões, mas nada de escrever um procedimento descritivo. Ele é um procedimento claro e objetivo em relação ao controle de pragas. É fechamento de porta, é tela nas janelas, rabo com tampa escamoteável e outros controles de prevenção. Sobre o procedimento para garantir a potabilidade da água, que é um dos procedimentos obrigatórios também pela RDC 275, a gente tem que fazer alguns questionamentos. O sistema de abastecimento da indústria, ele é proveniente do serviço público ou ele é de uma fonte alternativa? Se ele for de uma fonte alternativa, de um poço, de uma mina, no caso das indústrias localizadas na área urbana, obrigatoriamente, antes dessa água subir para o reservatório, ela deve ser clorada. Clorada, sim, porque o cloro é o que vai garantir a eliminação de micro-organismos e garantir uma água segura para o consumo. E outra questão, toda vez que a indústria utilizar fonte alternativa, seja de captação profunda ou superficial, ela vai ter que ter uma licença dos órgãos do meio ambiente para captar essa água que é de uso público. Então, deve haver dentro da indústria o arquivamento da outorga, ou seja, do documento que garante a regularidade de uso daquela água junto aos órgãos do meio ambiente. Outra questão também que deve ser apontada quando a indústria tiver água de captação alternativa é que essa água ela deve atender aos padrões de potabilidade da Portaria 2914 de 2011. Ou seja, deve haver análises mensais microbiológicas da água e semestrais para avaliação dos itens, dos componentes físico-químicos dessa água. Então, a água de captação alternativa atende a Portaria 2914. A água que vem do Sistema Público de Abastecimento, você já recebe essa água tratada. A indústria vai estabelecer um plano de qualidade dessa água, a periodicidade das análises, ela tem essa abertura. Diferente da que é de captação alternativa, que tem que atender a Portaria 2914 na íntegra. Sobre o reservatório, para descrever os procedimentos operacionais, as rotinas do Manual de Boas Práticas, deve-se saber a constituição desse reservatório, se ele é um reservatório íntegro, quando foi higienizado. A higienização, a gente lembra que deve ocorrer minimamente a cada 6 meses e sempre quando houver manutenção no sistema de abastecimento da água da indústria, ele tem que passar por um processo de higienização. A higienização ela pode ser própria? Sim, se a pessoa tiver conhecimento para realizar a higienização do reservatório, ela pode ser própria. Como também ela pode ser contratada. Geralmente os contratos são para ser reservatórios de grande volume que necessitam de alguns cuidados no procedimento de higienização. Sobretudo em relação à segurança de saúde do trabalhador. E também essas indústrias que prestam serviços de higienização da água, de análise microbiológica e fisicoquímica, elas também são licenciadas pelo Serviço de Vigilância Sanitária. Então, arquive
o alvará sanitário e os registros prestados pelo serviço terceiro contratado para fazer a higienização do reservatório e as análises microbiológicas. Isso vai ser necessário para ser apresentado durante uma inspeção sanitária. Mapeie os pontos de distribuição da água na indústria, porque você vai fazer um rodízio de coletas nas torneiras para análises periódicas, para verificar a integridade do sistema, para verificar a higienização desses pontos de abastecimento de água. E também, toda vez que a indústria possuir filtros para filtragem da água, ou nos bebedouros para consumo dos trabalhadores, ou filtrar essa água para utilizar no alimento, vocês devem ser arquivados os registros das manutenções realizadas nesse filtro. Então, só com a questão da água, nós percebemos também que é outra luta interna da indústria para garantir a qualidade dessa água. E que também não é tarefa fácil, não é simples. O controle da potabilidade da água requer uma discussão ampla dentro da indústria, porque ela também envolve investimento. Sobre o esgotamento sanitário, deve-se saber, para ter as rotinas de boas práticas implantadas, e também vocês vão precisar de todas essas informações que já foram discutidas para escrever um manual de boas práticas e os procedimentos operacionais padronizados, deve-se saber, o sistema de coletor de esgoto, ele é ligado à rede pública ou ele é ligado ao sistema de tratamento próprio? Tem indústrias de grande porte que tratam seus efluentes. O piso, ele possui uma inclinação suficiente para receber e para direcionar essa água de higienização das instalações, ou ela se acumula em algum canto da indústria, que identifica que há a necessidade de uma manutenção aí na inclinação do piso para direcionamento dessa água para o sistema de escoamento. Os ralos possuem tampa, possuem sistema de ralo sifonado para que não volte odores para o ambiente. As caixas de gordura, onde elas estão localizadas? Elas são limpas periodicamente? Quem limpa? Onde fica registrada a higienização dessas caixas de gordura, que também são focos de atração de vetores e pragas? Estão bem vedadas? Lembrando que essas caixas de gordura, elas não podem estar instaladas dentro das áreas de produção. São caixas que demandam abertura para higienização, tem matéria orgânica ali que pode atrair vetores, então por isso a instalação delas não é recomendada dentro da área interna da indústria de alimentos. Sobre o manejo de resíduos, a gente lembra que todos os recipientes da indústria para armazenamento temporário de resíduos devem estar íntegros, devem possuir tampa e não devem ser acionados com contato manual. Por quê? Porque quando a pessoa que está trabalhando na indústria toca na tampa da lixeira para abertura e descarte de resíduo, ela está contaminando a mão. E não temos ali um supervisor 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cada trabalhador para verificar se realmente ele lava a mão depois de uma conduta. O ideal é que a gente vai instruir esse trabalhador para isso. Contudo, para minimizar o risco de que ele contamine a sua mão, a gente substitui uma lixeira inadequada por outra de acionamento sem contato manual. Essa lixeira, ela obrigatoriamente vai ser revestida com saco plástico para evitar o manuseio maior do resíduo que está ali dentro, e ela vai ter que ser higienizada em um local adequado também. Os coletores utilizados para disposição nas áreas externas da indústria, eles têm que ser armazenados em locais que não estejam passíveis da ação dos intempéries, ou seja, a ação do sol, da chuva, porque a chuva ela vai molhar esse resíduo, se for um resíduo orgânico ele pode apodrecer com maior facilidade. O sol é a mesma coisa, ele vai acelerar o processo de deterioração desse alimento. E sem falar que a gente não pode deixar aí, isso até a indústria perde um pouco da sua estética se eu não cuido desse resíduo fora do ambiente dentro da indústria. Então tem que ter um cuidado com esse resíduo também que serve de alimento para vetores e pragas. A retirada dos resíduos de dentro da indústria tem que ter frequências diárias para que não fique acumulando resíduo ali dentro do ambiente. E também quando o projeto ele passa por análise na vigilância sanitária,
é discutido sobre um abrigo temporário de resíduos, ou seja, um local adequado onde esse resíduo vai ser armazenado temporariamente até o momento da coleta, vai ter um ponto de água onde as lixeiras poderão ser higienizadas. Daí a gente reforça de novo a importância da aprovação prévia de projeto arquitetônico de indústria de alimentos. Isso aqui é um exemplo, né, os slides aí, uma foto que tem uma certa organização, porque aí nessa foto onde tem os resíduos passíveis de reciclagem, a gente chama a atenção da necessidade da empresa também contribuir para diminuir o impacto do resíduo que é gerado e lançado no meio ambiente, por isso reciclar é um bom caminho. E do outro lado é um abrigo de resíduo inadequado, tá? Sobração de intempéries, um local não tem condição adequada de higienização, o piso é poroso, não tem organização do ambiente. Então ali realmente é um foco de insalubridade e um local que com certeza a gente vai ter abrigo ali, principalmente de roedores e atração de moscas. Então esse é um exemplo inadequado e é uma foto cedida pelo Núcleo de Vigilância Sanitária da Superintendência Regional de Uberaba. Sobre a avaliação dos equipamentos móveis e utensílios, outro item da RDC 275, a gente tem que falar e especificar bem sobre o POP de higienização dos equipamentos, que ele tem que estar muito bem escrito e deve ter um POP para cada tipo de equipamento que requer etapas específicas de limpeza. Não adianta a indústria querer fazer um POP único, ele não vai atender a questões específicas de vários equipamentos, porque são especificidades de cada máquina. Então, vou ter que ter um POP para cada equipamento quando isso requisitar. Em relação à disposição dos equipamentos móveis e utensílios, eles têm que estar dispostos de maneira a permitir uma higienização adequada, tem que ter equipamentos móveis e utensílios em número suficiente para garantir um bom processo produtivo, estar bem conservados, a superfície de contato dos equipamentos, dos utensílios que entram em contato com esse alimento deve ser lisa, impermeável, passível de higienização, não permite móveis de madeira em indústria de alimento, porque a madeira ela absorve umidade, ela se transforma num foco de crescimento de micro-organismos e formação de biofilme. E a gente sabe, né, biofilme aí que é uma forma de resistência e de proteção de bacteriano, nem se a gente passar sogra, a gente não consegue eliminar biofilme. E olha que sogra é uma raça ruim, né? Brincadeiras à parte. Mas é só pra gente saber que o biofilme realmente é algo que não é muito difícil de eliminar e uma vez ele incrustado ali naquele equipamento, ele não sai mais. Aí a gente tem que substituir o equipamento. Em relação a manutenções preventivas e corretivas, também tem que ter rotinas escritas para isso. Aí nós vamos precisar resgatar os manuais de funcionamento, de operação daqueles equipamentos que vêm lá do fabricante. Eles vão indicar as rotinas preventivas que devem ser executadas, qual que é a periodicidade e também as manutenções corretivas, geralmente vão ter que ser contratadas em empresas. Então, tudo isso tem que ser registrado e arquivado para uma possível fiscalização, para que a fiscalização verifique que você cuida dos seus equipamentos para que não dê nada errado ali durante o processo produtivo. Lembrando que várias indústrias hoje, elas quase não têm manipulação com contato manual direto, então são produções em sistema fechado. Nesse caso, a gente fala do sistema SIP. Passa-se o saneante ali, o produto químico, por uma tubulação, ele age ali por um tempo e depois é passado uma água para enxágue. Fiquem atentos com esse processo de higienização em sistema fechado. Deve haver registros e meios de verificação se o enxágue foi suficiente para eliminar o resíduo daquele produto. Tem alguns produtos de limpeza também que vem escrito lá pelo fabricante que não precisa enxaguar depois. Então, há de ser verificado junto ao fabricante se nesse processo de limpeza todo o produto ele é consumido e realmente não fica resíduo, para que o produto final da higienização não seja uma contaminação química para o alimento que vai ser manipulado. Então, fiquem atentos a essas questões de higienização. Sobre a avaliação dos manipuladores, vamos alertar sobre uma questão de extrema importância. As empresas, elas contratam aí serviços de saúde para realizar o programa de controle médico de saúde ocupacional.
Muitas empresas, elas se preocupam exclusivamente com a saúde do trabalhador e esquece que aquele trabalhador vai manipular um alimento e que ele pode ser um foco de transmissão de micro-organismos para aquele alimento. Então, é possível que o médico ele avalie que o trabalhador tem entamoeba stolística. É um micro-organismo patogênico para alimentos? Sim. Que ele tenha ali nas fezes, através do exame, identificou salmonela. É um micro-organismo potencialmente perigoso para alimentos? Sim, muito perigoso. Mas o médico entende que para o trabalhador não é risco, ele vai tratar ele, não vai afastar ele da função ali da indústria. Mas aí o que a gente chama a atenção, é importante chamar a atenção que o responsável técnico ele tem que estar atento a isso. Então, toda vez que o trabalhador passar por uma avaliação médica, deve-se ser encaminhado para a indústria o atestado de saúde ocupacional e a cópia dos exames que ele realizou. E se o responsável técnico verificar a presença de algum micro-organismo patogênico, ele vai entrar em contato com o médico, ele vai afastar imediatamente aquele trabalhador da manipulação de alimentos, vai remanejar ele para alguma função que não tenha contato direto com o alimento. O médico vai tratar esse trabalhador, depois vai ser repetido o exame, só assim, detectado no exame a negatividade para aquele patógeno, ele vai poder voltar para a função anterior de manipular alimentos. Até então, ele não vai poder manipular alimentos. Então, responsável técnico, fiquem atentos aos exames realizados pelos trabalhadores. Hoje, indicamos aí, como forma de prevenção e avaliação, o exame suave nasal orofaringe, coprocultura, parasitológico de fezes, hemograma e o micológico de unha, para verificar micro-organismos potenciais aí de serem transmitidos para o alimento. Lembramos que os uniformes também devem ser compatíveis com as atividades realizadas pelos trabalhadores. A empresa deve fornecer uniformes em número suficiente para que todos os dias o trabalhador chegue em casa e faça a higienização desse uniforme. É necessário que o manipulador seja orientado a higienizar esse uniforme separadamente das roupas da casa ali, dos demais moradores, sobretudo quando tem crianças e ali crianças às vezes criança muito pequena que ainda não tem ainda um controle sobre as fezes e a mãe às vezes vai lavar o uniforme junto com uma roupinha da criança que está com algum tipo de contaminação, que seja para vômito. Então isso não é recomendado. Então o ideal é que o uniforme do trabalhador seja lavado de forma separada das demais roupas dos moradores da residência. É obrigatório o uso de touca pelos trabalhadores para evitar que cabelos caiam no alimento, mas luva e máscara, a indústria vai avaliar o uso dessas luvas e máscaras na indústria, né? Até que ponto isso vai ser necessário. Lembrando que a resolução que trata de alimentos alergênicos, ela traz como um dos alergênicos o látex natural. Então, deve ser avaliado aí pela equipe técnica da indústria se a luva utilizada pelo trabalhador não pode ser um foco de contaminação de látex para esse alimento, através da migração durante a manipulação. Então, só um alerta para que vocês verifiquem essa questão. Os trabalhadores devem ser capacitados periodicamente, então é necessário que se faça um cronograma anual de treinamentos, que priorizem requisitos sanitários para discutir com esse trabalhador. E também é necessário e é indicado que depois de cada processo de avaliação, de treinamento, seja feita uma avaliação básica com o trabalhador para saber o que ele absorveu daquele treinamento. Então isso também é muito indicado para saber a efetividade daquele treinamento que foi ministrado. E lembrando que durante a manipulação de alimentos não é permitido usar adornos, nem maquiagens. Então, olha só, o trabalhador está vivendo uma cadeinha, né? Mas é uma cadeinha necessária para garantia da qualidade sanitária daquele alimento. Então, nada de ir aí maquiado, com brinquinho, pulseirinha, aliança para dentro da área de manipulação de alimentos. Por exemplo, a aliança que a gente quase não tira. Isso aqui por dentro é um foco de sujidade tremendo. E onde eu tenho sujeira, eu tenho bactéria. Então, chegou na indústria, a esposa não vão brigar com vocês, nem o marido, tirou a aliança, lavou as mãos, guardou. No finalzinho do expediente, vai lá, lava a mão de novo, pega a aliança, coloca e vai embora para casa.
Então, isso tem que ser estimulado na indústria, né, para que essas questões pequenas não virem questões grandes no sentido de prejudicar a qualidade sanitária ali dos produtos que são manipulados. Sobre as matérias-primas, ingredientes e embalagens, que também solicitam procedimentos operacionais padronizados para isso, é bom lembrar que a recepção de matéria-prima ela tem que ser em local protegido, isolado das áreas de produção. O ideal é que você tenha um local com uma bancada, que assim que os produtos vão chegando, já se faça a conferência ali de cada um, uma inspeção mesmo do produto na hora que chega, não só nota fiscal quantidade, não, nota fiscal, lote, validade, verifica-se a integridade da embalagem, verifica se tem presença de insetos naqueles produtos que estão vindo, se o caminhão que transportou aquele produto realmente estava limpo, que ele não estava carregando nenhum outro material que contamine aquela matéria-prima ou ingrediente que você está recebendo. Se for um caminhão frigorífico, avalie a temperatura de transporte daquele alimento no momento que ele chega, quando ele abre lá o container, e também avalie e registre a temperatura do alimento que você está recebendo. Todos esses controles que vocês fazem podem ser criados planilhas simples, com informações básicas, para que o manipulador ali, o trabalhador, verifique no ato de recebimento e registre ali alguma inconformidade. Critérios para a seleção de fornecedor são de extrema importância, ainda mais quando a empresa está implantando a análise de perigos e pontos críticos de controle. É necessário ali que os fornecedores tenham registros nos órgãos da agricultura ou que sejam licenciados pela vigilância sanitária. Então, de cada fornecedor contratado, deixe ali o comprovante de regularidade junto aos órgãos de inspeção sanitária. E na hora de armazenar os alimentos nos depósitos, verifique ali se o primeiro que vence realmente vai ser o primeiro que sai. Tenta fazer o armazenamento ali, que os que têm a data de validade com menor prazo, eles ficam estocados na frente daqueles que têm uma validade maior, para evitar perdas aí e o uso de produtos vencidos na manipulação de alimentos. Outra questão apontada pela RDC 275 é o fluxo de produção dentro da indústria. É necessário que os locais de pré-preparo sejam isolados da área de preparo, porque às vezes eu vou estar trabalhando com produto ainda cru, com produto que já está cozido. Então isso é importante ser verificado, esses fluxos na indústria de alimentos. Deve haver dentro das áreas de produção um controle da circulação e acesso de pessoal. Se há alguma matéria que vai ser reprocessada por qualquer motivo, tem que ter um registro sobre esse processamento, como que aconteceu, por que aconteceu. Dentro da área de produção, os fluxos devem ser ordenados, lineares e sem cruzamento. Devem haver ali previstos armários para guarda de EPIs antes que a pessoa acesse as áreas de manipulação de alimento. Então, tudo isso que é necessário para garantir o fluxo de produção adequado, onde não se cruzam resíduos, alimento cru, alimento pronto, isso tudo é avaliado também pela vigilância sanitária quando a indústria apresenta o projeto arquitetônico, e depois também a equipe de inspeção avalia isso durante a inspeção sanitária realizada na indústria. Outra questão de extrema importância é que seja avaliado o rótulo do produto e como ele está armazenado ali na indústria para expedição. Avalie os dizeres de rotulagem, pegue todas as legislações específicas, avalie se ele atende ou não. O produto final tem que estar condicionado em embalagens adequadas e íntegras, em local também que não seja passível de nenhum tipo de contaminação e acesso de pragas. Tem que ser em local com ventilação e iluminação adequados. Não pode ter materiais estranhos e tóxicos ali junto com o produto acabado. Se for um material perecível, um alimento perecível, a rede de frios tem que ter controle diário das temperaturas, manutenções dos equipamentos, registros em planilhas, tudo isso que prova que a empresa realmente exerce um controle efetivo do seu produto final antes de soltá-lo para o mercado. E produtos finais que vão aguardar resultado analítico antes de serem liberados para o mercado devem estar identificados. E aí a gente chama atenção também para a necessidade de reservar de cada lote produzido uma amostra de referência futura. Então a indústria produziu o lote 1, 2, 3, ela vai guardar uma amostra de cada lote até vencer a validade daquele produto. Porque se o produto for coletado
entrado no estabelecimento ou se ele sofrer algum tipo de denúncia, a indústria tem uma amostra ali para fazer uma análise laboratorial, ok? Então isso também é importante. Lembrando que em 2015 foi publicada a EDC 26, está aí específico no slide, que trata dos produtos alergênicos, que são outras advertências que devem se fazer constar na rotulagem a fim de atender e informar público específico. Sobre o transporte do produto final, a gente tem que pontuar questões também. O transporte, ele é próprio ou ele é de terceiros? A empresa contratou alguém para transportar. O transporte ocorre conforme a especificação da rotulagem do produto, ou seja, um abrigo da luz, livre de contaminação. Os veículos têm proteção para transportar essa carga, porque veículos abertos não são adequados para o transporte de alimento. Garante a integridade do produto durante o transporte. Há um checklist para verificação das condições do caminhão antes do carregamento, para verificar se está limpo, se está higienizado, se o controle de temperatura quando é para o produto perecível está adequado, se a manutenção do veículo é adequada. Então isso tudo é necessário antes de colocar o produto final dentro de uma carga, de um caminhão, né, de um container do caminhão para transportar. São controles que a empresa tem que realizar até a entrega desse produto lá no mercado, né, consumidor. Então, avaliar o transporte do produto final é de extrema importância. Lembrando que todas as transportadoras de alimento também devem ser licenciadas pela Vigilância Sanitária. Exige, então, o alvará sanitário dessas indústrias transportadoras no ato do contrato. Sobre o programa de recolhimento de alimentos, também a Anvisa publicou em 2015 a Resolução 24, que dispõe sobre o recolhimento de alimentos e algumas comunicações necessárias para a Anvisa, sobretudo quando aquele alimento representa risco para a saúde da coletividade. Então, dentro dessa norma, é necessária uma leitura mais específica, né, dessa norma por parte dos profissionais da área de alimentos. Ela dispõe quais situações deve acontecer o recolhimento de alimentos. Ela tem que constituir dentro da empresa um comitê de risco, né? Um comitê que vai avaliar, um comitê de crise, para avaliação do risco em relação a algum possível dano que aquele produto venha a causar. Ela tem que ter ali controle muito efetivo da rastreabilidade do produto. Então, além de rastrear todo o processo produtivo, ela vai ter que rastrear para onde cada produto foi direcionado, porque se tiver a necessidade de recolher esse alimento no comércio varejista, quando a empresa tem esse controle sobre o destino desses alimentos que foram comercializados, o recolhimento ele se dá de forma mais efetiva e mais rápida e expõe menores consumidores ao dano, né, ao risco de adoecer. Beleza? E todos esses produtos aí que tem algum risco, a partir do momento que isso foi identificado, a vigilância tem que tomar ciência aí para tomar as medidas adequadas. Em relação ao controle de qualidade do produto final, ele pode ser realizado tanto por laboratório da própria indústria, às vezes a indústria ela tem uma área ali onde ela faz a análise do produto final, ou ela pode contratar laboratórios também, terceiros, para prestar esse serviço. Lembrando também, mais uma vez, que os laboratórios de controle de qualidade também são licenciados pela Vigilância Sanitária. Então, só contrate aqueles que têm o alvará sanitário ou a licença sanitária. A indústria deve estabelecer uma amostragem do produto final para análise laboratorial. A indústria ela vai decidir como que vai ser realizada essa amostragem e ela vai ter que ter cuidados na construção de cada lote. Ou seja, uma vez que ela definiu ali o lote na embalagem do produto, é através desse lote que vai ocorrer a rastreabilidade e se tiver algum problema em relação ao produto identificado por um laboratório de análise, é através da construção do lote que ela vai identificar as possíveis falhas, seja de uma matéria-prima, seja de um ingrediente, de uma embalagem. Às vezes pode ser até um manipulador que manipulou aquele alimento daquele dia, que transferiu algum tipo de patógeno para o alimento. Então, a rastreabilidade ali no processo, a ordem de produção para a construção do lote é de extrema relevância. No caso da amostragem, que vai para o laboratório, ou ela é colocada em análise dentro da própria indústria, antes da realização da análise microbiológica, a empresa tem que entender muito bem
questão dos padrões microbiológicos, dos padrões de toxina, de elementos macroscópicos, que vão fundamentar a realização das análises. Então, por isso, para cada categoria de alimento, na primeira videoaula isso já foi falado, devem ser consultadas as legislações específicas para cada parâmetro que se queira analisar no produto final. Na videoaula da primeira parte dessa controle de qualidade da indústria alimentícia, está disponível algumas legislações lá que falam desses padrões microbiológicos, de elementos macroscópicos e toxinas. Isso aqui é um modelo de um alvará sanitário, que é o requisito prévio ao funcionamento de qualquer indústria, está disponível aí. É um modelo também cedido pelo Núcleo de Vigilância Sanitária da Superintendência Regional de Uberaba, só para a gente ver o que deve constar, né, que é o documento que a vigilância atesta que aquela indústria ela está apta a comercializar alimentos. Então, sem esse documento ou outro similar, porque para cada estado ele tem uma formatação diferente, ele tem um nome, pode ter um nome diferenciado, mas ele vai ter o mesmo objetivo, ou seja, licenciar a indústria do comércio. Então, por aí, a gente vê que implantar o controle de qualidade da indústria de alimento, ela realmente envolve um conjunto amplo de requisitos. Então, o controle de qualidade não é só eu ter o produto final e mandar para o laboratório para fazer análise. Porque para esse produto chegar no laboratório, fazer análise e estar satisfatório com o parâmetro analisado, eu vou ter que pensar desde a recepção da matéria-prima, da área física, da saúde do manipulador, da seleção de fornecedores, das condições de transporte. Então, hoje, é muito importante a gente entender que a gente vive na era da qualidade total. Então, não tem como implantar controle de qualidade na indústria alimentícia se eu não atendo, se eu não cumpro as normas sanitárias. E qualidade e segurança alimentar devem andar juntas, coladinhas. Então, com essa colocação, eu finalizo aí a apresentação dessa videoaula, lembrando que ela vai estar disponível para download gratuito no site www.regularizaçãosanitaria.com.br. Então, obrigada pela atenção, que seja útil para vocês essa videoaula e qualquer dúvida, entra lá no site e manda o questionamento que eu vou fazer o possível para responder com a maior brevidade possível. Então, um abraço a todos e até a próxima!